Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago da 3D.stl e tô aqui de novo para apresentar mais uma dica muito boa para vocês aí, que seria sobre o cubo de calibração. O que seria isso? Vamos dizer que você está imprimindo aquela peça, né, que precisa ter 10 milímetros assim de tamanho ou de qualquer um dos eixos, né? E quando você imprime e você vai utilizar a peça não encaixa porque não tem seus 10 milímetros, né? Isso aí deve acontecer muito com você, ou já aconteceu. Então esse vídeo aqui é para você entender o que aconteceu, o que pode acontecer e como resolver esse problema, certo? Então vamos lá. Aqui eu baixei um cubozinho do Thingiverse, né? Como vocês já conhecem. Vou deixar aqui o link da descrição para baixar esse modelo, mas serve qualquer cubo. O importante é você saber as dimensões dele, que depois você vai utilizar isso mais na frente, certo? Então a gente importou o cubo aqui para o Simplify e vamos configurá-lo para imprimir. O que a gente vai precisar fazer com esse cubo? Depois que a gente imprimir ele, nós vamos ter que pegar e medir para ver se todos os lados estão certos, né? Se todos os lados estão corretos, as medidas que tem realmente no modelo. Então, vendo essas configurações, o que eu deixei aqui? De importante seria as layers, né? Eu coloquei uma layer maior, porque como é uma peça que é para descarte depois, vamos dizer, né? A gente não vai utilizar isso depois, então eu posso imprimir ela com menos qualidade. Coloquei aqui em 5%, porque como eu já falei, eu não preciso de qualidade para imprimir ela. Mas outra coisa importante, eu deixei as camadas de topo, as camadas de base, tudo normalmente como eu imprimo, né? Porque se você colocar, vamos dizer assim, configurações bem mais baixas do que você imprime, a peça pode sair com problema, pode sair deformada e talvez você não consiga tirar o proveito que você precisa dela, certo? Então vamos lá. Nas abas adicionais eu deixei uma saia aqui de 10 milímetros, né? Como você já conhece essas configurações. Caso você precise conhecer essas configurações, olhe no meu vídeo anterior, que lá eu tenho explicado várias dessas configurações aqui do Simplify. Então vai dar uma aliviada aí na sua cabeça sobre as respostas do que seria cada item desse, certo? O enfio, como eu já falei, deixei em 5%. Não vamos usar suporte, temperatura é a mesma que você imprime. A velocidade eu também deixei numa velocidade aqui média que eu imprimo, né? Não precisa deixar muito devagar, mas se você quiser também pode deixar, não tem problema nenhum, viu? A velocidade você vai definir aí para sua impressora. E seria só essas configurações mesmo. Então vamos lá, colocando lá para imprimir. A gente viu aqui certinho, né? Deu 19 minutos para imprimir. Tem o suporte. Por que eu deixei suporte? Por causa do simples detalhe. Eu não sei se a sua impressora tem isso. Não sei se você já chegou a ver. Mas quando você faz uma peça que ela tem uma base, desculpa, uma base superior, vamos dizer assim, de um determinado tamanho até que grande. Se você não tem suporte, a base tem que ter várias camadas de preenchimento completo. Então, para evitar eu colocar várias camadas de preenchimento completo, eu coloco um enfio aqui para dar o suporte para as camadas, né, da base, né, da superfície aqui da peça, para ela não cair. Porque vamos dizer, eu coloquei 5 bases lá superior. Se eu coloco 0 de enfio, essas 5 não vai dar para cobrir a peça, porque ali até a 3, até a 4, ela vai fazer aquela barriga, né, por conta de não ter nada embaixo. Então isso daí eu já deixo um pouquinho para não ter esse tipo de problema. Então, gerando aqui o arquivo, você coloca para imprimir na impressora. Quando finalizar, né, a peça, aí você vai pegar a peça que você imprimiu e vai medir. Como a gente sabe, em X
ela que seria aqui, né? No caso da minha impressora, o X seria isso daqui, né? Então vai depender lá da referência que está a sua impressora. Mas no meu caso o X está aqui, então eu vou pegar o X, né? Bater um paquímetro ou uma régua, né? Eu aconselho um paquímetro porque é mais profissional, tem como você ter medidas de duas casas até depois da vírgula, né? Dependendo do seu paquímetro, para você deixar ele assim com uma qualidade de medida perfeita, né? Você não ter casas decimais para errar valor. Em Y, né, que seria aqui esse lado, eu tenho que bater a medida e lá dar 20. E na altura, que seria o Z, eu tenho que bater o paquímetro e dar 10. Então, depois dessas medidas, você vai anotar isso tudo no papel, né? Aí vamos dizer que deu errado. Vamos dizer que, por exemplo, o X aqui deu 9,5, né? Vamos dar um exemplo nisso aí. E que o Y deu, por exemplo, 9. Vamos dizer. Aí eu vou explicar para vocês aqui agora como que vocês corrigem isso na sua impressora. Então vamos lá. Então, para a gente executar o próximo passo aqui dessa correção da calibração, você precisa de duas coisas: ou ter acesso ao LCD da sua impressora, né? Que algumas impressoras não têm, mas geralmente quase todas já tem LCD, então você pode fazer esse procedimento pelo LCD, ou você usar um programa que já comunica com a sua impressora e você mandar esses comandos para ela. Eu estou usando o Simplify aqui porque ele já tem essa ferramenta e já conecta a minha impressora para eu poder mandar esses comandos, né? Então, fazendo aqui vamos dizer assim, pelo Simplify ou pelo programa que você estiver utilizando, você vai lá na página de comunicação dele. Isso aqui está correndo porque eu estou imprimindo uma pecinha aqui, viu? Mas sem erro, vocês vão lá na aba onde vocês digitam os comandos para você mandar para sua impressora. Por exemplo, o G28 para fazer o home, o G29 para o nivelamento automático, né? Então, chegando lá no monitor serial, o primeiro passo que você tem que saber, você tem que descobrir qual que é o passo que está atualmente a sua impressora. O que é esse passo? Esses passos seria quantos passos o seu motor, né, tem que dar para dar aquele determinada distância, entendeu? Mais ou menos assim que ele funciona. Geralmente o seu impressor já vem com isso calibrado de fábrica, né? Mas se você quiser saber esse valor, você pode ir lá no LCD da sua impressora, ir lá na aba de configurações, que lá ela deve mostrar qual passo que está a sua impressora. Então vamos dizer que lá tem, vamos dizer assim, 800 passos, né? 800 passos lá. Como que a gente vai fazer essa correção? Vamos abrir o Excel aqui, porque isso é nada mais que uma regra de 3 que a gente vai executar agora. Nós pegamos lá que os meus 800, né, que é os passos que está atualmente na minha impressora. A sua pode ser outro valor, tá? Então eu aconselho você a ver quantos passos está a sua impressora. Então 9.5, né, quer dizer que em 900 passos ela está andando 9.5 milímetros, né? Então você quer saber o valor de X para que ele tenha os 20, né? Vamos voltar lá na peça. A gente voltar lá na peça, ele tem que ter 20 no X, né? Então, beleza. Então, fazendo esses cálculos aqui, deixa eu até colocar aqui direto no X, né? Que é simples. É nada mais que esse valor vezes esse, dividido por esse. Isso deu para nós 1.600. Fazendo esse mesmo procedimento para o Y, né? Como a gente viu. Geralmente, se o seu X e o seu Y for igual, como eu posso na mecânica, ou seja, se seu X for em correia com a polia de 20 dentes e o Y for o mesmo, os números vai ser igual, viu? Só se mudar alguma coisa na configuração da correia, alguma coisa na polia, para ele ser diferente. Mas geralmente eles são iguais. Mas eu aconselho você a conferir lá no programa. Então no Y, no caso, os 800 deu 9. Então esse valor foi para 1.777.
Tendo esses valores em mão, nós vamos lá no monitorzinho, né, que nós pegamos lá no programa para comunicar com a sua impressora. E aqui nós digitamos o seguinte comando: M92, o X que você quer mudar, o 1684.21. Deixa eu anotar aqui, ponto 21. E você aperta Enter e muda para sua impressora. Vamos fazer a mesma coisa para o Y, né? Para o Y, que deu 177. Então a gente vem aqui, coloca o Y, 177.77. E aperta Enter e envia para sua impressora. Eu não vou enviar porque ela já está imprimindo e a minha está configurada já certinho. Mas quando você mandar esses comandos, se você for lá no LCD novamente da sua impressora e você for lá na aba de configurações, você vai ver que mudou para o valor que você inseriu aqui. E depois que você digita esses comandos, você manda M500, que ele vai gravar, né, as configurações que você acabou de colocar lá. Porque se você não gravar, né, não salvar as configurações, quando você desligar a sua impressora, ela volta aos valores anteriores. Aí depois que você fizer todo esse processo, você vai lá no cubinho, imprime outro novamente, mede de novo e faz de novo esse procedimento. Geralmente, depois da segunda vez ele já fica perfeito. Primeiro, na verdade, na primeira vez. Mas pode acontecer alguma coisa, principalmente quando você não coloca as casas decimais e ela não ir de primeira. Mas aí você faz a contraprova até você bater no paquímetro e ela dá os valores certinho, como consta aqui, ó, 20, 20 e 10. Um detalhe importante é o seguinte, é no eixo Z, que é o seguinte: se você não tiver a sua primeira camada bem calibrada aqui, você pode imprimir a peça no eixo Z, dá diferente, né? Só que não ser por conta do erro de passos, e sim ser por conta de erro do nivelamento da altura do X. Porque você não concorda comigo, por exemplo, vamos dizer que seu eixo X, a primeira camada a 0.1, ele está imprimindo a 0.15, mas o programa está entendendo que está 0.1, aí você não concorda comigo que vai dar esse erro, né? Então fica bem atento a isso. Então primeiro, antes de fazer esse procedimento, calibra o eixo Z, confirma que ele está muito bem calibrado, que está com a camada certinho, para depois você executar esse procedimento. Tudo bem? Gente, então muito obrigado aí. Hoje essa aula aqui era rápida, era só para passar essa coisinha que é bem importante. E qualquer dúvida você pode me perguntar. Vamos dizer que a sua impressora não tem um LCD, você não sabe onde procurar o número de passos que está o seu motor. Então você pode mandar essa dúvida para mim que eu respondo para vocês aí o mais rápido possível, tudo bem? Então muito obrigado e até a próxima.